Então, assim, gente, como a gente combinou, vamos ter algumas aulas online, né, para dar continuidade ao nosso assunto, pra gente não ficar parado. E assim, como o nosso encontro já faz algum tempo, eu vou recapitular a aula que a gente viu na última vez que a gente se encontrou presencial, fazer uma revisão rápida para que eu possa dar continuidade sem que ninguém fique perdido. Então, assim, na última aula, a gente falou sobre os lipídios. Os lipídios são uma segunda classe de reserva energética muito importante para todos os seres humanos. Primeiro, a gente viu os carboidratos, que é a nossa primeira fonte, a nossa principal fonte de energia, a nossa fonte imediata. Inclusive, alguns órgãos precisam dessa fonte de energia, certo? E a gente encontra o carboidrato nas mais diversas fontes de alimentos. E depois a gente começou a ver os lipídios, que é a nossa segunda principal maneira de reserva energética. Então, vamos conhecer um pouco sobre essa classe. Vamos revisar o que a gente viu sobre essa classe importante de componente energético pra gente. Então, assim, os lipídios, eles podem ser encontrados nas mais diversas fontes alimentícias. Então, assim, os lipídios, eles podem ser encontrados nas mais diversas fontes. Quase todos os nossos alimentos possuem gordura. Então, assim como os carboidratos, eles podem ser encontrados em quase toda a nossa alimentação. E eles são importantíssimos pra gente, como vocês verão mais na frente, como a gente já viu sobre isso. Então, assim, eles são substâncias gordurosas que podem ser tanto de origem animal quanto vegetal, certo? Essa palavra vem do grego, que significa gordura, certo? Lipos, gordura. E ele tem grande importância na alimentação e na constituição das células. Então, assim, a principal característica dos lipídios é que elas são substâncias insolúveis em água, o que a gente chama de hidrofóbica, uma substância hidrofóbica, ou seja, que tem medo, fobia da água. Por isso que os óleos não se misturam com a água. A gente viu sobre isso em sala de aula. Eu vou passar um pouco mais rápido os slides, porque essa aula é só para uma revisão de todo o conteúdo que a gente já viu, né? Vamos pra frente. Então, aqui a gente pode ver, os lipídios possuem as mais diferentes funções. Então, eles possuem uma importância através da sua função energética, como eu falei, é a segunda classe principal para o fornecimento dessa energia. A primeira são os carboidratos e a segunda são os lipídios. Mas os lipídios se tornam muito importantes porque ela é a nossa principal forma de estocagem. A gente estoca uma certa quantidade de carboidrato na forma de glicogênio, como a gente já viu, porém a gente consegue estocar muito mais lipídio na forma de triacilglicerol, que é o que a gente vai ver mais na frente. Então, ele tem essa função energética que é importantíssima para a continuidade da vida de todos os seres vivos. Além disso, eles participam da termogênese através da quebra desses lipídios. E em vez de fornecer energia, ela vai fornecer calor, que é o que acontece na gordura marrom de alguns bebês, que consegue proteger esses indivíduos do frio, assim também como de alguns mamíferos, que vivem em condições mais frias e precisam dessa termogênese para manter a sua temperatura corporal. Além dessas duas funções que eu citei, eles participam de várias outras funções importantes, como transdução de sinal, funções hormonais, antioxidantes, proliferação e diferenciação celular, isolamento térmico, metabolismo do cálcio, coagulação sanguínea e, por último, e não menos importante, estrutural. Eles participam da constituição de todas as nossas membranas celulares, através dos fosfolipídios que compõem essa bicamada lipídica. Então, como vocês podem ver, os lipídios, eles são muito importantes por participarem de diversas funções no nosso corpo. Então, assim, devido à sua insolubilidade em água, certo? Em soluções aquosas, né, no caso em água, os lipídios corporais, eles geralmente são encontrados compartimentalizados. Por isso que os nossos lipídios de armazenamento,
eles, quando a gente ingere na dieta, quando nós ingerimos uma quantidade de gordura na dieta, esses lipídios, eles são sintetizados, eles vão formar o que chamamos de triacilgliceróis e assim eles serão armazenados nos nossos adipócitos, como aqui a gente tem um exemplo de uma micrografia eletrônica desses adipócitos. Então, nós estocamos os lipídios na forma de triacilgliceróis presente nessas células chamadas adipócitos. Essas células são especializadas apenas para guardar esses triacilgliceróis. E para que a gente vai guardar isso, Ana Lília? Quando o corpo necessita de muita energia e a gente não tem essa energia imediata na forma de carboidrato, que o carboidrato a gente armazena, mas a gente armazena em pouca quantidade. Então, rapidamente, esse carboidrato, ele é depletado, ele é acabado, certo? E alguns órgãos, como eu citei anteriormente, usam especificamente os carboidratos como fonte de energia, como é o caso do cérebro. Então, se a gente tem pouco carboidrato, quase nenhum, esse carboidrato que nos resta, ele será direcionado para as atividades cerebrais, que são muitas. Então, o resto do corpo vai trabalhar com o quê? Com os nossos lipídios. Aí, o corpo vai mobilizar esses triacilgliceróis que estão presentes nos adipócitos, quebrar para liberar energia na forma de ATP e assim a gente conseguir fazer todas as atividades que a gente precisa. Pensar, andar, correr, falar, tudo que o nosso corpo faz, ele necessita de energia e essa energia a gente obtém na forma de ATP. E esse ATP acumula essa energia através da quebra desses componentes, seja de carboidratos, primeiramente, ou triacilgliceróis em uma segunda opção. Então, assim, os lipídios, eles são transportados pelo corpo, como eles são altamente insolúveis em água, eles são transportados na forma de quilomicros. Eles se associam com proteínas, tá? Formam o que a gente chama dessas micelas, formando essa estrutura lipoproteica, que a gente chama de lipoproteína. Por que ele forma essa estrutura? Porque a porção que é altamente hidrofóbica, ou seja, que não entra em contato com água, portanto, não vai entrar em contato com plasma sanguíneo, certo? Porque também a principal constituição do plasma é água, então ele vai se associar, a sua parte hidrofóbica vai ficar mais para dentro e a pequena porção hidrofílica é a que terá contato com esses fluidos. E é assim que ele é transportado pelo nosso corpo. E existem vários tipos dessas lipoproteínas, que é o que a gente vai ver agora, que a gente chama essa de quilomicro, certo? Que é aquela que a gente viu no slide passado. Temos o VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Temos o IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. E o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. O que é que muda entre elas? A composição, certo? A composição proteica e a composição de lipídios de cada uma dessas estruturas. Cada uma delas tem uma função e algumas são consideradas o que a gente chama de colesteróis ruins, que é a principal. Nós temos a LDL e temos os bons, que é a principal HDL, tá? Tô passando rapidamente porque isso é apenas uma revisão. Tudo isso a gente já viu em sala de aula. Então, vamos lá. Os lipídios, eles são substâncias que por hidrólise fornecem geralmente ácidos graxos e outros compostos, certo? Mas eles podem possuir ou não esses ácidos graxos. Então, temos uma classe de lipídios que, quando hidrolisados, eles liberam esses ácidos graxos. E tem outra classe de lipídios que não liberam. E aí, é uma das classificações dos lipídios. Então, os que possuem ácidos graxos em sua composição, eles possuem as seguintes características. São saponificáveis, ou seja, o que seria isso? Reagem com uma base formando sabão. E são biomoléculas mais energéticas, fornecendo acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Um exemplo desses que possuem ácidos graxos quando sofrem uma hidrólise é os acilgliceróis, que também são chamados de glicerídeos, todos, monodiotriglicerídeos, as ceras, os fosfolipídios, os esfingolipídios e os glicolipídios. A outra classe de lipídios são aqueles que, por hidrólise, eles não liberam o ácido graxo, não possuem o ácido graxo em sua composição.
Desses, nós temos as características que eles não são saponificáveis, certo? Eles não formam sabão quando reagem com uma base. E eles não são energéticos, não são usados para esse fim, mas eles possuem outras funções fundamentais no metabolismo, como, por exemplo, são componentes de vitaminas, como as da família E, K e A, chamadas de carotenoides, os esteroides, como exemplo, o colesterol e também os seus derivados e a vitamina D, e também algumas prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, que são eicosianoides derivados do ácido araquidônico. O que são esses compostos aqui? Eles são mediadores inflamatórios que modulam, que vão participar de alguma resposta inflamatória. Então, assim, para vocês terem ideia do quanto uma pessoa pode guardar de triacilglicerol, quanto ele pode estocar de lipídio, um adulto, ele consome em média de 60 a 150 gramas de lipídios diariamente. E cerca de 90% desses lipídios, eles vão ser estocados na forma de triglicerídeos. E os outros 10% é que irão para as outras composições, como colesterol, ésteres de colesterol, fosfolipídios, que irão compor as membranas biológicas, e alguns ácidos graxos livres que irão participar das mais diferentes funções, como foi citado no início. Então, assim, com relação à constituição, os lipídios, eles são ácidos orgânicos de cadeia longa, com mais de 12 carbonos. Eles podem ter uma cadeia saturada ou insaturada. O que seria isso? Uma cadeia saturada é quando não tem nenhuma dupla ligação, certo? Na cadeia carbônica, essa aqui não está na cadeia carbônica, está no final da cadeia carbônica, então a gente tem que olhar para a cadeia de carbono, que é o que a gente chama de radical. Então, quando não tem nenhuma insaturação, a gente diz que essa cadeia é saturada. Quando tem alguma dupla ligação, ela é insaturada. E aí ela pode ser monoinsaturada, se ela tiver só uma dupla ligação, ou poliinsaturada, se ela tiver mais de uma dupla ligação presente nessa cadeia de carbono. Então, assim, quais são as características dos ácidos graxos saturados? Eles não possuem duplas ligações entre os átomos de carbono, como citado anteriormente. São geralmente sólidos à temperatura ambiente, ou seja, eles possuem um maior ponto de ebulição. É mais difícil deles atingirem a temperatura que eles se modificam do estado sólido para o líquido. Por isso que na temperatura ambiente, como essa temperatura necessita ser mais elevada, eles estão na forma sólida. Quais são esses exemplos? Quais são os principais tipos desses ácidos graxos saturados? Gorduras de origem animal são ricas em ácidos graxos saturados, como, por exemplo, as nossas gorduras de reserva. Gorduras da carne, a manteiga, elas são ricas em ácidos graxos saturados. E também temos os ácidos graxos insaturados, que são ácidos carboxílicos com cadeias de 4 a 36 carbonos, com uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono, como eu falei. Se for apenas uma dupla ligação, a gente chama ele de monoinsaturado, ou se tiver mais de uma, se tivesse aqui mais de uma duplas ligações, ele seria chamado de poliinsaturado. No caso desses ácidos graxos insaturados, eles possuem um menor ponto de ebulição, ou seja, eles vão passar do estado sólido para o líquido muito mais facilmente. A temperatura que exige para essa mudança de fase, ela é menor. Então, nesse caso, em temperatura ambiente, esses ácidos graxos insaturados, eles estão na forma líquida, como, por exemplo, os óleos, certo? De origem vegetal. Eles são ricos em ácidos graxos insaturados e, por isso, em temperaturas ambientes, eles estão na forma líquida. As duplas ligações, elas podem ter duas configurações. Elas podem ser do tipo trans, que é esse exemplo aqui, ou do tipo cis. Você pode ver que dá uma leve quebrada na cadeia. A cadeia não fica tão uniforme. A do tipo trans, ela deixa a cadeia mais uniforme. E a do tipo cis, ela dá uma quebrada na cadeia. Uma curiosidade: os ácidos graxos insaturados de ocorrência natural, eles normalmente possuem a configuração do tipo cis. Então, no corpo de vários animais, de forma natural, a grande maioria dos ácidos graxos insaturados, eles possuem essa configuração.
A do tipo trans a gente encontra mais em gorduras industriais. Por isso que o nosso corpo rejeita um pouco esse tipo de gordura, porque ela não ocorre de forma natural. Então, as nossas enzimas não reconhecem esse tipo de gordura facilmente, já que a principal que encontramos no nosso corpo de forma natural são a do tipo cis. E isso faz com que esse tipo de gordura não seja tão saudável. Então, quando existem mais de 3 duplas ligações, estas são sempre separadas por pelo menos 3 carbonos. Nunca são adjacentes nem conjugadas. Ou seja, se tivesse mais outra dupla ligação, ela não iria ocorrer logo no segundo carbono. Ela iria pular pelo menos 3 carbonos para poder ter a próxima dupla ligação. Então, assim, onde está presente esse tipo de ligação cis e por que elas são importantes? Vamos dar um exemplo de onde elas ocorrem de forma natural e também a sua importância. Outra importância desse tipo de ligação cis, já que ela causa uma leve torção na cadeia de carbono, como a gente viu anteriormente. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma membrana biológica, certo? Aqui está a célula. Então, a gente vai pegar essa parte da célula e vai aumentar, como vocês podem ver aqui. Então, aqui a gente está vendo essa porção aumentada, que seria a bicamada lipídica. Na bicamada lipídica, ela é formada de quê? Nós temos os fosfolipídios, que são cada um desses indivíduos aqui. Fosfolipídio é um tipo de lipídio, é uma das classificações dos lipídios, certo? Então, os fosfolipídios, eles possuem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Essa cauda hidrofóbica é exatamente a cadeia de carbono, certo? Por isso que essa cauda hidrofóbica, ela fica para dentro, um em contato com a outra. Ela é bicamada lipídica, porque tem essa camada de fosfolipídios e outra embaixo. Essa tá ao contrário, exatamente para que a cabeça fique em contato com o líquido, certo? Tanto o líquido externo quanto o líquido interno. E as caudas hidrofóbicas fiquem em contato, criando essa estrutura hidrofóbica aqui. E só nessa porção é que vai ter o contato com a água, que é certo. Então, aqui nós temos um exemplo da bicamada lipídica, tá toda organizadazinha e todos nós sabemos que a bicamada lipídica, ela é semipermeável, ela é seletiva, só apenas algumas substâncias conseguem penetrar nela sem a ajuda de alguma proteína formando um canal. Então, o que é que deixa essa camada semipermeável? Já que exatamente essa estrutura aqui dentro devia ser muito compacta, porque ela é altamente hidrofóbica. São exatamente esses tipos de ligações do tipo cis que fazem com que ocorram pequenas separações e essa membrana seja semipermeável. Algumas substâncias consigam passar através dessa bicamada lipídica, sem ser necessário uma proteína canal, por exemplo, ou um transportador. Então, assim, se todos os lipídios fossem saturados, a bicamada lipídica seria, assim, altamente condensada. Mas, na verdade, ela não é. Tem uma mistura de lipídios saturados e insaturados. E vários deles, como eu falei, como ocorre de forma natural, principalmente a configuração do tipo cis, as insaturações do tipo cis, vai ocasionar pequenas separações nessas cadeias, certo? Então, são essas separações que permitem que a bicamada lipídica tenha uma maior fluidez, que algumas substâncias consigam entrar aqui. Então, é essa fluidez que permite que substâncias pequenas moléculas consigam passar sem o auxílio de proteínas ou outro tipo de receptores e transportadores. Então, essa é outra importância desse tipo de dupla ligação do tipo cis. Então, além dessa classificação, nós também, em lipídios que podem liberar ácidos graxos e os que não liberam, e dos lipídios que possuem uma cadeia saturada e insaturada, nós também podemos classificar os lipídios em simples ou ternários. O que seria isso? Os lipídios simples são aqueles que possuem em sua composição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. E os ternários, que também são chamados de ternário, né, simples ou ternários, e os lipídios complexos, eles possuem, além disso, carbono, hidrogênio e oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre na sua composição. Então, os lipídios, eles podem ser simples ou complexos, como eu falei. Os principais tipos de lipídios simples são os cerídeos e glicerídeos, e os complexos, fosfatídeos, cerebrosídeos e esteroides.
Então, assim, exemplos de lipídios simples ou ternários, que são aqueles que possuem sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos principalmente da classe dos glicerídeos, os óleos e as gorduras, tanto de origem animal e vegetal, e as ceras, também de origem animal e vegetal. Os óleos, eu vou citar um exemplo de cada um. Nós temos o de origem animal, que são os óleos de peixe, óleo de capivara, e os óleos de origem vegetal, que nós temos as mais diversas fontes: algodão, milho, coco, soja, dendê e amendoim. E as gorduras também temos de origem animal, como por exemplo o sebo, que é aquela gordura branca, consistente, encontrada em volta das vísceras, muito usada na fabricação de sabão. E temos a de origem animal, como por exemplo a manteiga e a banha de porco. As gorduras, nós também temos exemplos, como a gordura de coco e a gordura de cacau, no caso de exemplos de gordura de origem vegetal. E temos as ceras, também de origem vegetais, como por exemplo, as ceras que revestem folhas, algumas folhas, formando uma cutícula, uma barreira impermeável que protegem essas plantas. É por isso que muitas vezes, quando chove, algumas plantas ficam gotículas de água nessas folhas. É exatamente devido a essa cera de origem vegetal que protege as folhas e que causa essa pequena impermeabilidade. E outro exemplo em animais nós temos em aves, que algumas aves elas possuem as suas penas revestidas por gorduras. E isso ajudam elas e facilitam na flutuação. Porque se essas asas fossem muito hidrofílicas, tivessem muito contato com a água, se a água entrasse e já impermeabilizasse, essas asas iriam ficar cada vez mais pesadas, impossibilitando esse voo. Então, essa gordura presente nas asas faz com que essa água não entre, certo? Causa uma certa hidrofobicidade, certa água bate e escorre, como acontece nas folhas, e isso não faz com que essas aves carreguem o peso extra da água no seu voo. Como exemplo de ceras, de cerídeos, nós temos também ceras de origem animais, por exemplo, a cera de abelha, e vegetais, as ceras de carnaúba. Então, quais são as principais aplicações desses cerídeos? Elas são muito importantes na fabricação de velas, muita importância comercial, fabricação de sabões, graxa para sapatos, ceras para assoalhos, verniz de medicamento, cosmético, enfim. São as mais diversas utilidades desses cerídeos na indústria material. E com relação à classificação, a gente falou que os lipídios podiam ser simples e citamos esses diferentes exemplos, e também podem ser complexos ou compostos, que são aqueles que têm em sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio, e além disso outros componentes como nitrogênio, fósforo e enxofre. Exemplo desse tipo de lipídios complexos, nós temos os fosfolipídios, que são os componentes das membranas celulares, os cerebrosídeos e os esteroides. Então, vamos ver cada um deles, né? Como é que é a composição de cada um deles. Então, primeiro, os fosfolipídios. Qual a definição de fosfolipídios? Eles são ácidos graxos, em sua composição eles possuem ácido graxo, ácido fosfórico e aminoálcool, que pode ser uma colina, colamina e uma serina. Então, como é a composição desse fosfolipídio? Eu sei que vocês lembram que a gente acabou de ver um exemplo de uma membrana biológica, né, lá atrás, que ele possui uma cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica, que é o que fica em contato com todos os outros, formando a bicamada lipídica. Então, como é a composição pegando apenas um desses fosfolipídios? Então, aqui em cima nós temos essa cabeça, que a gente diz hidrofílica, que consegue ter um pouco de contato com a água. Então, do que se dá essa interação com a água nessa cabeça hidrofílica? É exatamente a presença dessa colina. Na verdade, de qualquer aminoálcool. Aqui no exemplo, a gente tem a colina, mas ele pode ter colamina e serina. Então, tem essa cabeça hidrofílica com a presença desse aminoálcool que vai conferir a esse fosfolipídio uma pequena hidrofilicidade, ou seja, ele vai conseguir ter um contato com a água, certo? Aí, todos eles vão ter esse grupo fosfato,
certo? Um glicerol, que é por isso que ele é chamado de fosfolipídio, ou também glicerofosfolipídio, por causa da presença do glicerol. E aqui embaixo aqui estão os ácidos graxos, que são a cadeia de carbono, que pode ser saturado e insaturado, como a gente já viu. E é isso aqui que é a porção hidrofóbica dessa molécula. Que aqui a gente pode ver melhor. A cauda hidrofóbica, que não tem contato com a água, por isso que se juntam vários desse tipo e outros vários aqui embaixo que iriam formar essa bicamada lipídica. E aqui a cabeça hidrofílica, que é o que consegue ter alguma interação com a água. Devido ao quê? Devido à presença desse aminoálcool e desses grupos fosfatos. Por isso que essa cabeça hidrofílica, ela tem um contato com a água. Já essa porção hidrofóbica, não. Então, assim, onde encontrar? Nós vimos que o nosso corpo é formado por células, certo? Vamos ver novamente onde a gente encontra esse tipo de fosfolipídio. Então, no nosso corpo, a gente é formado por milhões de células, certo? E as células, elas possuem uma membrana biológica, que é o que envolve essas células. Além disso, essa célula possui várias estruturas aqui dentro que também são revestidas por membrana. Então, a composição, tanto de estruturas internas, como por exemplo a mitocôndria, que é envolta por membrana, quanto essa membrana aqui fora, a sua composição é basicamente a mesma. Então, vamos pegar essa daqui de fora. Digamos que está aqui a membrana celular. E se a gente aumentar essa membrana celular, nós vamos ver que ela é formada por uma bicamada de lipídios. E dentro dessa bicamada nós temos proteínas inseridas, nós temos outras estruturas associadas com proteínas e com lipídios. E temos os mais diferentes tipos de proteínas que estão integradas. Tem uma proteína integrada, que são aquelas proteínas que atravessam essa bicamada. Nós temos proteínas que a gente chama de periférica, que são proteínas que se associam só a uma porção dessa bicamada, tanto uma porção interna ou poderia ser externa, e várias outras estruturas. Mas vamos focar aqui nos fosfolipídios, certo? Então, a bicamada lipídica é formada por um fosfolipídio. Aquela estrutura que a gente viu aqui, essa aqui, é como se eu pegasse apenas um fosfolipídio desse. Então, aqui nós temos a cabeça, vamos pegar esse aqui, que dá melhor de ver. Nós temos essa cabeça, que seria essa porção aqui, correto? E nós temos essas caudas, que seriam, essa cauda aqui. Então, a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não interage com a água. Por isso que ela fica para dentro dessa bicamada, por isso que eles se posicionam dessa forma. Porque a célula, ela está inserida num meio líquido. Nosso corpo, ele é composto quase 75% de água. Então, a célula está inserida num meio com muita água. Por isso, essa parte fica em contato com a água. Então, é como se a bicamada tivesse aqui, essas cabecinhas de um lado e as outras cabecinhas do outro. Porque aqui dentro também tem líquido e aqui fora tem líquido. A célula está inserida num corpo que tem muito líquido. Essas cabecinhas ficam para cá e as outras para cá. E aqui no meinho, como se estivesse nesse meinho, tá essa porção altamente hidrofóbica, que é formada por essas caudas, certo? Que são as cadeias, no caso dos fosfolipídios, de ácidos graxos. Então, essa é a estrutura de um fosfolipídio e a sua principal função é ser componente das membranas biológicas. Então, cerebrosídeos. Os cerebrosídeos são outra classe de lipídios complexos que vimos. A gente viu primeiro os fosfolipídios, que foi esse exemplo que a gente acabou de falar, que são os principais constituintes das membranas celulares. E agora a gente vai ver esse segundo aqui, que são os cerebrosídeos. Então, o que seriam esses cerebrosídeos? É o que a gente vai estudar agora. Então, os cerebrosídeos, eles são os principais glicoesfingolipídios do tecido cerebral, certo? E é a fonte de complexas ceramidas. Como é a sua composição? Eles também possuem ácidos graxos e em sua composição eles possuem galactose e aminoálcools, que também conferem uma certa interação com a água, certo? Eles, diferente dos fosfolipídios, que por isso que o nome deles são fosfolipídios, eles não possuem fosfato em sua estrutura, no caso dos cerebrosídeos, que é outro exemplo de lipídios complexos.
Então, como exemplo de esteroides, nós temos a testosterona, o estrógeno e a progesterona, que são tipos de hormônios. A testosterona, hormônio do tipo masculino, e o estrógeno e progesterona, hormônios femininos. Além disso, os esteroides, eles também possuem importância metabólica em componentes, por fazerem parte também de componentes da bile, tá? Então, no reino animal, eles são os mais abundantes e são derivados do colesterol, são os esteroides. São componentes estruturais de membranas celulares também, além de serem precursores de vitamina D, testosterona, como eu já falei, hormônio masculino, e o estradiol, que é o hormônio feminino. Pode produzir tanto a progesterona quanto os esteroides. Então, o colesterol, a gente sempre fala muito da parte negativa do colesterol. Porém, o colesterol, em poucas quantidades, ele é muito importante no organismo. Ele é produzido principalmente no fígado. Mesmo que a alimentação seja pobre em colesterol, um adulto de peso médio, ele tem cerca de 250 gramas de colesterol em seu organismo disponíveis. Então, ele é muito importante exatamente por participar da constituição dessas estruturas, como a gente viu. O colesterol, que é formado por esses 4 anéis, ele participa da constituição de vários moléculas importantes, como por exemplo, a gente foi citado aqui, esses 3 tipos de hormônios, que são importantíssimos para o desenvolvimento tanto de homens quanto de mulheres. Então, além disso, o colesterol, ele participa da composição química das membranas celulares, das células animais. O colesterol, ele está ligado a essa bicamada lipídica. E a quantidade de colesterol em cada uma das membranas vai ditar se essa membrana ela vai ser mais fluida ou mais rígida. Quanto mais colesterol, mais rígida será essa membrana. Então, dependendo de qual célula do corpo a gente está falando, essa membrana ela pode ser mais fluida ou menos fluida, que permite a passagem maior ou menor de substâncias. E isso é graças à presença de colesterol. Quanto mais colesterol, menos essa membrana será fluida, mais rígida ela será. Então, assim, apesar do excesso de colesterol ser nocivo, ele é importante em pequenas quantidades para o nosso corpo. O seu excesso é que pode ser nocivo à saúde, porque ele pode se acumular na parede interna de alguns vasos sanguíneos, certo? Endurecendo essa parede e diminuindo a eficiência da passagem do sangue, podendo dar uma condição que a gente chama de aterosclerose. Então, assim, como podemos ver, os esteroides, eles são bastante importantes. E o seu principal exemplo, que está na composição de todos eles, é o colesterol, que em pequena quantidade é bastante importante para o nosso corpo, mas em excesso ele pode ser nocivo, tá? Os esteroides, eles podem ser fabricados através de fontes sintéticas, certo? Não de forma natural. E eles são bastante conhecidos por todos nós. Por quê? Os esteroides, vocês lembram que eu citei que eles são, um dos exemplos, são principalmente esses tipos de hormônio, testosterona, estrógeno e progesterona. A testosterona, ela ficou altamente conhecida no meio das academias. E esse tipo de hormônio, ele pode ser sintetizado de forma industrial, que é o que é vendido, certo? Para fisiculturista, que essas pessoas de academia, fisiculturista, tomam, que é o que a gente chama de bomba, são essas testosteronas, para poder aumentar o seu nível muscular. Então, é um hormônio natural masculino. Geralmente, homem, ele tende, na sua estrutura normal, natural, a ter mais músculo do que mulher. Então, o que é que proporciona essa maior musculatura? É exatamente uma maior concentração de testosterona, que as mulheres quase não possuem, na maioria. Tá? Então, se você toma essa testosterona de uma forma injetável, de uma forma externa, se você está ingerindo no seu corpo, injetando no seu corpo uma testosterona, esse tipo de estrógeno, uma classe de lipídio da classe dos estrogênios, você vai aumentar a sua quantidade muscular. Claro que isso pode ser muito danoso para a saúde se não tiver um acompanhamento médico, se for feito de qualquer forma. Até porque alguns desses atletas tomam esse tipo de hormônio de qualquer forma, em doses altíssimas, como aqui na Sarge, né? Andou tomando minhas vitaminas, hein? Como a gente já ouviu falar,
Alguns desses fisiculturistas tomam de forma totalmente errada concentrações altíssimas de hormônio, que seriam dosagens ideais para animais bem maiores, como cavalos. E aí tomam para poder aumentar a sua quantidade muscular através desses hormônios. Então aqui a gente viu essa suplementação de esteroides, que pode ser perigoso se não tiver um acompanhamento médico. E além disso, a gente viu algum dano causado pelos colesteróis. Aqui nesse slide que eu falei que pouco colesterol ele é importante, porque ele tem funções importantes no nosso corpo, como eu acabei de citar algumas, mas porém, ele pode ser nocivo à nossa saúde se ele se acumular nas paredes internas dos vasos, ocasionando um quadro que a gente chama de aterosclerose. O que seria isso? A aterosclerose é uma condição em que ocorre o acúmulo de placas de gordura, no caso que a gente está falando colesterol, e outras substâncias nas paredes das artérias. O que são as artérias? São esses vasos por onde o nosso sangue passa, onde passa a nossa circulação sanguínea, certo? Então, vai ocasionar, o acúmulo desse colesterol nessas paredes, ocasionando um entupimento, o que restringe muito esse fluxo sanguíneo, e isso pode levar a graves complicações de saúde. Então, a manifestação desse tipo de entupimento, ela depende do local em que a doença vai comprometer primeiro, tá? Ela pode entupir, aqui a gente tem um exemplo de uma veia de uma perna, mas ela pode entupir qualquer artéria do corpo. Entre essas complicações, dependendo do local onde está esse principal acúmulo de colesterol e outras substâncias, nós podemos ter as principais complicações, Infarto ou angina, se for próximo ao coração, que é quando acomete essas artérias coronárias. Dor e claudicação em membros inferiores, no caso desse exemplo aqui, Quando acomete pernas, nesse exemplo. E, por fim, acidente vascular cerebral, quando compromete algumas artérias carótidas. Então, esse acúmulo de colesterol, ele pode levar a casos gravíssimos. É por isso que é tão importante a gente equilibrar, dosar a nossa quantidade de colesterol no nosso corpo. E como é que a gente faz isso, Ana Lívia? O que é que chamam de colesterol bom e de colesterol ruim? Então, agora é o que eu vou dizer. Porque a gente viu lá no começo, certo? Não sei se vocês lembram, deixa eu voltar aqui o slide. Então, a gente viu aqui no começo que para entrar no nosso corpo, os lipídios da dieta, eles se associam em proteínas e formam micelas que a gente chama de lipoproteínas. E elas podem ser de diferentes tipos. Nós vimos que os principais são quilomicron, VLDL, IDL, LDL e HDL. Tudo isso aqui, o que vai diferenciar uma a outra é a composição, certo? A quantidade de lipídios que elas têm, as proteínas que elas estão associadas. E essa composição diz respeito à nossa alimentação, depende do tipo de gordura que a gente está comendo. Então, dependendo do tipo de gordura que a gente coma, nós vamos produzir principalmente esses que são classificados como ruins ou esses que são classificados como bons. O principal exemplo dos ruins, nós temos o LDL e o principal exemplo do bom, o HDL. Mas por que que esses são ruins e esses são bons? Vou explicar agora. Então, por que temos ruins e por que temos bom? Como eu falei, o HDL é o principal que é bom e o LDL é o que é visto como colesterol ruim. Todos eles possuem em sua composição colesterol, certo? E proteínas associadas. Só que eles têm funções diferentes no nosso corpo. Nós podemos formar qualquer uma daqueles tipos de lipoproteínas para transportar esses lipídios através do nosso corpo, tá? Então, eles vão transportar de um local para outro. Por que que precisa disso para transportar? A gente viu que os lipídios sozinhos, eles não podem ficar soltos no nosso corpo, eles tendem a se associar nesse tipo de estrutura, porque eles são altamente hidrofóbicos. E no nosso corpo tem muito líquido, então eles precisam se associar para poder ser transportado de um local para outro, de um órgão para outro, para ser quebrado e para fazer as suas funções. Então, assim, a principal função do LDL é levar o colesterol de todas as porções do corpo até os vasos. E a principal função do HDL é pegar esse colesterol dos vasos e levar para as outras partes do corpo. Então, seria basicamente isso daqui. O
mal, que a gente chama de LDL, ele vai depositar o excesso de colesterol nas paredes dos vasos. Ele chega trazendo isso até os vasos. Já o HDL, ele vai facilitar a excreção desse colesterol. É como se ele pegasse esse colesterol e levasse para outras partes do corpo. Por isso que ele é visto como o colesterol bom, porque ele vai retirar esse excesso do colesterol que o LDL depositou nos vasos. Então, uma pessoa saudável, ela deve ter esse nível de colesterol equilibrado. Ela tem que ter mais HDL do que LDL. E isso depende muito da origem, da fonte de gordura que ela está comendo. Então, isso vai depender muito das fontes de gordura que essa pessoa está consumindo. São gorduras saudáveis, gorduras mais limpas, gorduras mais naturais. Então, tudo isso vai facilitar a uma produção maior de HDL, que é o que a gente chama de colesterol bom. Por que chama de colesterol bom? Ele não é só colesterol em sua composição. Na verdade, ele tem colesterol em sua composição, mas a função dele é pegar esses colesteróis que estão em excesso nos vasos e levar para as outras partes do corpo para ele ser quebrado e exercer outras funções. Já o LDL, se a gente facilita a produção desse tipo de lipoproteína, a função dela é pegar de outros cantos que tá e acumular nos vasos. Então, é exatamente isso. Nós temos que preferir na nossa alimentação comidas naturais, fontes de gorduras naturais, porque tudo isso vai fazer com que aumente a concentração de lipoproteína do tipo HDL, que é o que a gente chama de colesterol bom, e diminua a concentração no nosso corpo de LDL, que é colesterol ruim, facilitando, impedindo, na verdade, que se entupam vias e artérias com colesterol. Então, essa figura resume muito as duas funções dessas duas lipoproteínas. É como se o LDL trouxesse toda essa sujeira de colesterol e colocasse nas veias e o HDL ficasse limpando. Então, o que a gente poderia fazer para aumentar esses níveis de colesterol bom e diminuir os níveis de colesterol ruim? Então, a gente fazer exercícios físicos regularmente ajuda a diminuir esse mau colesterol, porque vai ajudar esse desentupimento desse colesterol nessas veias, certo? Ter uma alimentação adequada, ou seja, consumir alimentos que tenham uma gordura ideal para manter o colesterol sob controle. Quais são esses alimentos? Quais exemplos nós poderíamos citar? Comer alimentos com ômega 3, como por exemplo sardinha, truta, bacalhau, atum, todos esses alimentos possuem um tipo de gordura boa. Consumir vegetais no almoço, no jantar, em todas as refeições. Preferir alimentos integrais, certo? Como pães, biscoito, tudo integral. Consumir pelo menos 2 frutas ao dia, comer fontes de gordura boa, como azeitona, azeite, abacate, linhaça, chia, vários exemplos, amendoim, castanha, todas essas fontes naturais de alimentação, elas vão ajudar a manter os seus níveis de colesterol bom elevado. E isso é bom, porque vai limpar as suas artérias. Já esse tipo de alimentação aqui, bem industrializada, cheia de gordura do tipo trans, que não é a natural para o nosso corpo, isso sim vai aumentar os níveis de LDL. Gente, eu sei que todo mundo bate nessa tecla, a gente vê em jornais, vê em revista a importância de ter uma prática de exercício e uma alimentação equilibrada. Procurar evitar comer alimentos industrializados, enlatados e procurar ter uma alimentação mais saudável, que seria uma alimentação mais natural possível. Isso é importante. Para vocês verem dados da Organização Mundial de Saúde, eles preveem que em 2020, ou seja, agora, cerca de 40% das mortes estarão relacionadas a doenças cardiovasculares. Claro que o vírus chegou para mudar um pouco esse quadro, né? Então, vamos esperar novas pesquisas. Porém, eles previam que 40% das mortes fosse por doenças cardiovasculares devido à má alimentação. Então, nós nos alimentamos muito mal. E por que eu tô lembrando isso aqui? Mesmo que agora nós tenhamos um quadro viral que está deixando todo mundo muito apreensivo. Não sabemos como que isso tudo vai se resolver. Não sabemos como que vamos estar daqui pra frente. Sabemos que muitas pessoas estão morrendo e ainda vão morrer por um inimigo externo, né, viral.
Mas mesmo assim, agora nesse período de quarentena, nós tendemos a comer muito errado. Estamos mais em casa, com períodos mais ociosos, tendemos a comer muita besteira. Então vamos ficar ligados à nossa alimentação, porque isso também é grave. Então, não vamos morrer de uma coisa, mas vamos nos matar de outra, não podemos fazer isso. Então vamos ficar ligadinhos aí na alimentação, bateu aquela vontade de doce, tá muito louco, com uma fruta, procurar alimentos mais naturais, mais saudáveis, pra gente manter a nossa cabeça sã até o final disso tudo, né? Então, gente, eu desejo a todos um bom estudo. Eu espero que tenha dado pra ficar algumas coisas claras nesses slides. Eu sei que é complicado estudar à distância, tá todo mundo tendo dificuldade. Eu também não tenho muita familiaridade com esse tipo de aula, certo? Claro que a nossa interação é bem melhor, mas a gente precisa continuar, certo? Tudo isso vai ser muito bom para vocês. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas e vamos tentar fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Um beijo em todos.